seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Simplificando a Edição no Embird. E nessa primeira aula, a aula 1, é conhecendo o Embird. Então a gente vai entender o que ele é, para que ele serve e se eu realmente preciso utilizar ele, tá? Eu vou abrir aqui o meu programa Embird. Eu vou estar trabalhando durante o curso com o programa 2018, porém, não importa se você tem o 2015, qualquer outra versão, porque ele mudou muito pouca coisa, então você vai conseguir encontrar tudo aí no seu programa. Então não se preocupe com isso da versão, tá? Isso não vai interferir no seu aprendizado. Então vamos lá. O que é o programa Embird? O Embird ele foi criado em 1995 por um desenvolvedor tcheco chamado Martin Pilar. Desde então, o programa Embird tem sido constantemente atualizado e aprimorado com novos recursos e funcionalidades para atender às necessidades dos usuários do ramo de bordado. O Embird ele é um programa, um software de computador usado para criar, editar e digitalizar designs de bordado ou matrizes de bordado, como nós comumente conhecemos. Por isso, ele oferece diversas ferramentas e recursos para importar imagens para serem transformadas ou redesenhadas, melhor dizendo, para bordado, podendo assim editar detalhes, cores, tipos de pontos e visualizações de resultado final. Também permite a combinação desses designs, né? A gente consegue combinar essas matrizes. Aplicação de efeitos e criação de letras e monogramas. Então, quando a gente vai personalizar as nossas peças, é dentro do programa Embird que a gente vai utilizar essas letras e monogramas. Além disso, o programa Embird, ele permite digitalizar essas matrizes em várias versões de formatos compatíveis com os arquivos de vários tipos de máquinas, tá? E que é amplamente utilizado por nós, profissionais do bordado. Então, quando a gente precisa converter uma matriz para a nossa versão de máquina, dentro do Embird a gente consegue trabalhar dessa forma, tá? Então, vamos lá. Para que serve o Embird, tá? Então, a gente já sabe que ele é um programa, é um software com ferramentas utilizadas para trabalhar com matrizes de bordado, tanto na criação como na edição. Mas para a gente que é artesã, né? Quando que ele se aplica? Para que ele serve para nós? Qual é a nossa utilização prática desse programa? Como nós já vimos anteriormente, o programa Embird ele pode ser utilizado tanto para criação como para edição das matrizes. Então ele serve para nós, né? Não só para criar, mas também para editar. No caso das artesãs, a gente não se preocupa tanto com a parte de criação, porque o que você mais vai utilizar é realmente a edição de matrizes, que vão ser utilizadas nos nossos trabalhos ali, né? Dentro dessa edição, a gente vai incluir fazer alguns ajustes, algumas vezes de tamanho. É um ajuste que tem limitações, isso precisa ser muito claro. Muita gente mexe nas matrizes e causa defeitos nelas por não saber disso, mas as matrizes têm limitações para a edição. Algumas, elas são possíveis de ser alterado o tamanho, outras já não. A gente precisa ver se esse ajuste de tamanho vai causar um defeito na matriz ou não. Se ele causar defeito, não vale a pena a gente alterar, tá? Então, a gente pode sim fazer alguns ajustes de tamanho, mas isso vai depender da matriz. Nós temos também a edição de cores. Sim, você pode alterar algumas cores nas matrizes para que fique mais fácil para você identificar ou então para você mostrar para o seu cliente na cor que ele escolheu de tecido ou algo do tipo. Então, você consegue sim alterar as cores das partes das matrizes, tá? Você pode fazer isso dentro da edição. Ela vai servir também, a edição, para valorizar o bordado. Você vai fazer isso colocando, tirando objetos dessa matriz, criando nomes para personalizar. Isso torna suas peças únicas. Ninguém nunca vai editar exatamente como você, o que permite que você use a sua imaginação para se diferenciar das outras artesãs. Então, você pode utilizar a edição a seu favor,
criando elementos, colocando elementos e tirando ali da matriz, fazendo com que ela seja única para você, independente de quantas pessoas tenham aquela mesma matriz. Então, pessoas com a mesma matriz, elas podem fazer trabalhos completamente diferentes umas das outras, se elas aproveitarem as vantagens de saber editar. Então, saber editar hoje no nosso mercado talvez seja uma das maiores, ou talvez a maior vantagem que uma artesã pode desenvolver. Então, vamos, entender ali. Eu realmente preciso aprender a editar? Do meu ponto de vista, isso é uma visão pessoal minha, é um posicionamento meu. Sim, se você não sabe editar matrizes, você acaba fazendo trabalhos mais medianos, porque você não consegue ali elaborar grandes coisas, acrescentar personalidade no seu trabalho, o que faz com que você faça um trabalho mais simples. Então, sim, é muito importante aprender a editar aqui dentro do Embird. Eu vou pegar algumas fotos de trabalhos para exemplificar isso para você. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa primeira foto é a primeira fralda que eu fiz bordada. Vocês podem ver que aqui já é uma letra, uma fonte que não é da minha máquina, não é característico de máquina. Por quê? Porque eu já tentava nessa época aqui, antes de começar a fazer as peças, de trabalhar mesmo com aquilo, eu já estava tentando editar. Então, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por isso que eu ressaltei que é importante a gente saber editar, entender com relação aos tamanhos, o que eu posso mexer na matriz, o que eu não devo mexer. Por que eu tô falando isso? Embora eu já tivesse conseguido colocar um nome com uma fonte externa, uma fonte do computador aqui dentro do Embird, eu não sabia que alterar o tamanho poderia causar defeito. Então, repare que nessa matriz aqui há um defeito. Por quê? Porque foi diminuída de forma incorreta, sem conhecimento, e aí causou esse defeito. Você pode ver que aqui ela tá em pontos mais leves, e aqui ela já causa um defeito, parecendo que ela foi feita em ponto cheio num pedaço e em pontos leves em outro. Então, perceba que criou-se um defeito nessa matriz, Olhando leigamente, a gente não vai falar que tem algum problema nessa fralda. Porém, se a gente for mais criteriosa e se a mamãe for mais detalhista, ela vai ver que tem alguma coisa errada, que aquilo ali não comporta dentro desse trabalho, tá? Outros exemplos aqui para vocês. Quando a gente não sabe editar, a gente tem o costume de entregar isso aqui para o nosso cliente. É um desenho aqui e um bordado acolá, O nome lá do outro lado. Ainda que eu deixei pouco espaçamento aqui, porque eu já tentava ali trabalhar com a noção de espaço dentro daquela fralda, para não ficar muito vago, Uma coisa muito perdida uma da outra, Então, eu deixei pouco espaço aqui, mas repare que não tem nada juntando os dois. Aqui também, eu pus o nome, já estava começando ali, engatinhando na edição, então eu consegui colocar ali um detalhe de poá, Mas mesmo assim, era o desenho de um lado, o nome do outro. Tá feio? Não, mas poderia ser melhor. Então, nessas primeiras fraldas, tudo era muito simples, A gente não tinha grandes elaborações de edição. Aqui, já tinha aprendido a colocar dentro do próprio bordado ali o nome, já estava a caminho, assim, de aprender melhor a edição. Aqui, eu já tinha começado a editar, então perceba que tem uma grande diferença daquelas primeiras. Aqui nessa fralda, eu já tinha começado a mexer com detalhes que são da matriz, mexer nele, virar e fazer com que a matriz parecesse ser uma coisa só. Então, já aproximei mais o nome, coloquei alguns detalhes a mais ali,
no lado do nome para formar uma coisa mais bonita visualmente. Essa é a grande mágica da edição, né? Algo que poderia ser só um nome daqui para lá, ele parece fazer parte de um todo. Então fica muito mais harmonioso o trabalho, muito mais bonito. Aqui também já tinha, né, trabalhado um pouco mais na edição, coloquei algumas nuvens em volta do nome. Essa daqui já estava indo bem melhor na edição, então já estava trabalhando com fontes mais trabalhadas, colocando outras matrizes. Essa daqui ela vinha sozinha, mas aí eu peguei uma outra matriz e coloquei aqui para dar um chãozinho. Então perceba que ninguém tem a mesma matriz. Essa matriz ela veio sozinha e essa outra sozinha. Então você começa a criar o seu próprio jeito de apresentar o teu trabalho. Isso é o legal da edição. Aqui já estava trabalhando também melhor a edição, então pegando ferramentas ali do programa e tirando partes dela e colocando para outros lados, inserindo também alguns detalhes. Tudo isso a gente consegue fazer com a edição. Então, eu preciso aprender a editar? Sim, é importante. Para a gente colocar o nome em tag, né? Para a gente poder fazer as configurações necessárias para fazer isso. Para a gente trabalhar com matrizes e fontes, a gente precisa trabalhar a edição. Essa matriz aqui, ela não era um monograma. Eu coloquei a letra aqui dentro, então transformei o que era só uma matriz circular num monograma. Isso a gente vai aprender a fazer na edição. Bores, quando a gente fala de bores de mêsversário também, a gente precisa muito da edição para a gente trabalhar tanto colocando o nome, os meses. As matrizes da Arkelly para mêsversário, elas vêm tanto com ele já semi-pronto, como esse aqui, já vem o número, o chapeuzinho e as bandeirinhas, tudo pronto. Você só vai escrever o nome, meses e colocar as estrelinhas aonde você quer, como também tem separado. Então, você pode modificar a forma que você vai fazer esse body de mêsversário. Tudo isso a gente trabalha com a edição. Mesmo em nome simples, ó, a gente vai trabalhar com a edição, tá vendo? Era só um nome, mas aí eu coloquei bem próximo, parecendo que estava saindo a partir do desenho, tá? Tudo isso a gente consegue graças à edição. Então, tudo que eu for fazer, que ele tenha que ficar melhor, diferente, eu vou trabalhar com ele dentro da edição. Quem conhece a coleção Barradinhos Delicados, sabe que ela é contínua, a barrinha. Ela não é dessa forma aqui. Então, na edição, você consegue, ó, espelhar e fazer o nome no meio, para fazer como se ele fizesse parte do desenho ali do todo. Então, tudo isso a gente vai trabalhando na edição. Nomes diferentes. Sim, a gente pode fazer nomes de formas diferentes. Aqui eu optei em fazer ele circulando o próprio bordado, né? Com um ponto diferente. Tudo isso a gente vai ver também na parte de fontes. Então, montagens, né? A famosa montagem, que é o quê? É a gente pegar elementos dessa matriz ou de mais matrizes e misturar aqui para formar o todo do nosso trabalho. Então, nessa toalhinha foi colocado o nome, mas foi utilizado a nuvenzinha, né? Foi utilizado as estrelinhas para gerar essa parte mais harmoniosa, como se fizesse parte de tudo, não só o bordado aqui e o nome do lado de cá, mas sim uma coisa só, como se virasse uma coisa só ali. Pra gente trabalhar com os monogramas, que a gente gosta também, com as letras, né? Então, para você fazer isso daqui, também é indicado você trabalhar com edição. Você vai colocar a letra, né, em pontos leves ali, o monograma, e vai fazer o nome
em cima ali com a fonte que você acha que fica melhor, que fica mais bonito, que vai ter mais, vai ficar mais de acordo com o produto que você está fazendo, se ele é mais adulto, se é mais infantil. Aqui também, nada princesinha, eu utilizei os detalhes em volta do nome para que ficasse, né, mais harmonioso. Então, esse é o grande diferencial ali de quem trabalha com a edição. Você consegue pegar a mesma matriz que qualquer outra pessoa tenha e dar características suas. Aqui também a gente trabalha muito com a edição, tanto para barrinhas, como para a gente colocar nomes, colocar as frases nessas toalhinhas de batizado, a data, tudo isso a gente vai trabalhar com a edição. Então, nessa primeira aula, a gente viu o que a gente pode fazer, tá? Olha, mais uma montagem com os detalhes. Então, a gente já entendeu o que é o embird, para que ele serve e que sim, né? Se eu quiser fazer um trabalho de excelência, se eu quiser buscar uma melhora no meu trabalho, uma evolução no meu trabalho, o ideal é que eu domine a edição, sim, tá? Então, nessa primeira aula, a gente viu isso, como que o programa pode nos auxiliar no dia a dia ali no nosso trabalho. Eu vejo você na próxima aula.